No TJ UFSC de hoje você confere: governo estadual libera com restrições a realização de eventos de grande porte em novo decreto de medidas contra a Covid-19. UFSC divulga nova chamada do processo seletivo 2021 para os cursos de graduação. E no primeiro quadro Giro UFSC do semestre, vamos te mostrar como identificar informações importantes nos rótulos de alimentos. Fica comigo porque o TJ UFSC só está começando. Olá! Nós abrimos essa edição do TJ falando sobre a Universidade Federal de Santa Catarina. Isso porque a instituição divulgou hoje 3 resultados do processo seletivo 2021 para os cursos de graduação. A quarta chamada dos candidatos aprovados utilizando a nota do Enem e a quarta chamada dos aprovados utilizando a nota de vestibulares anteriores da UFSC, além da quinta chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Os candidatos selecionados devem realizar entre hoje e sexta-feira a matrícula online no site que está aparecendo aí na sua tela, sinig.sistemas.ufsc.br. Depois, entre os dias 22 de junho e 6 de julho, os futuros calouros precisam enviar documentos por e-mail para a coordenadoria do curso. Para mais informações, acesse dai.ufsc.br. Falando agora sobre a pandemia da Covid-19, hoje o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, esteve em Brasília e prestou depoimento à CPI da Covid no Senado. O ex-governador, que já foi aliado de Jair Bolsonaro, acusou o presidente de ser negligente e que, abre aspas, deixou os governadores à mercê da desgraça que viria, fecha aspas. Além disso, Witzel também afirmou que Bolsonaro deixou as responsabilidades da pandemia para os governadores para que pudesse evitar futuras acusações de culpa pela crise pandêmica. O ex-governador reclamou da falta de diálogo entre o Palácio do Planalto e os governos de cada estado. Witzel, que sofreu impeachment em abril desse ano, afirmou que o seu processo foi causado pelo que ele chamou de milícia da saúde e que tanto ele quanto sua família correm risco de vida. Como o ex-governador tinha direito de se valer de um habeas corpus garantido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, pediu para se retirar após 4 horas de sessão. Bom, e ainda falando de Covid-19, entrou hoje em vigor o novo decreto estadual que define as medidas de combate à doença e que é válido até o final desse mês. Em relação ao decreto anterior, a maior novidade é a liberação de eventos de grande porte, com mais de 500 participantes, desde que sejam respeitados alguns regramentos. Para isso, os organizadores devem elaborar um plano de contingência que será avaliado pela DIVES, a Diretoria de Vigilância Sanitária. Representantes da Secretaria Estadual de Saúde da cidade onde será realizado o evento e 2/3 dos municípios membros da Comissão Intergestores Regional também devem aprovar a sua realização. Já que estamos falando de Santa Catarina, vamos te atualizar agora os dados da pandemia aqui no estado. As informações são da Secretaria de Estado da Saúde. Desde o início da pandemia foram registrados 1.015.723 casos confirmados. Do total, 976.441 estão recuperados e outros 23.146 são casos ativos. Foram registradas 16.136 mortes no estado. Até o momento, 30,6% da população catarinense já foi vacinada com a primeira dose e 10,57% já receberam a segunda dose da vacina.
Bom, e hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de Giro UFSC e eu tenho uma pergunta. Você observa os rótulos quando compra um alimento? Sabe identificar o que é açúcar no seu produto? Foi pensando nisso que a nutricionista Tailane Scapin desenvolveu uma tese de doutorado analisando as informações sobre açúcares em produtos industrializados. Confira. Você observa os rótulos quando compra um alimento? Sabe identificar o que é açúcar no seu produto? Pensando nisso, a nutricionista Tailane Scapin desenvolveu um estudo para sua tese de doutorado, defendida em maio deste ano, analisando a informação sobre açúcares em rótulos de industrializados. Então, em 2014, quando eu entrei no meu mestrado, a gente resolveu analisar como que era o uso dos açúcares de adição nos alimentos industrializados oferecidos para os consumidores nesses supermercados. E naquele momento a gente observou que não havia nenhuma informação na tabela de informação nutricional sobre o conteúdo desses açúcares. Então a gente tinha apenas a lista de ingredientes com vários termos que eram confusos para os consumidores. Então, a partir desse estudo de 2014, do meu mestrado, eu iniciei o doutorado procurando quantificar esses açúcares, saber o quanto a indústria alimentícia adicionava de açúcar nos alimentos e também como seria uma melhor forma de apresentar essas informações para as pessoas, que fosse compreensível e que ajudasse elas nas escolhas alimentares do dia a dia. A gente achou 179 termos diferentes para dizer que era açúcar, né, tipos de açúcar nos alimentos, e alguns deles incluíam, por exemplo, maltodextrina, que não é facilmente reconhecido pelos consumidores, xarope de glucose, xarope de milho, extrato de suco de frutas, então diversos termos que eles utilizam, e até alguns ingredientes que a gente ficou em dúvida se eram ou não açúcar de adição, como, por exemplo, mistura para bebida láctea adoçada. Então, a gente sabe que tem um componente que é adoçado, mas às vezes eles não diziam quais os ingredientes daquele ingrediente dentro de outro produto. Então, a gente imagina que podem ter ainda muito mais ingredientes que sejam açúcar. A pesquisa foi dividida em 4 etapas e os seus resultados foram reconhecidos pela Anvisa, e agora é um dos estudos que ajudaram na mudança da rotulagem de alimentos no Brasil durante as discussões de legislação. Então, a primeira etapa foi uma revisão sistemática de literatura e ver qual tipo de rotulagem de alimentos sobre os açúcares tinha disponível na literatura científica atual. Então, isso me deu base para planejar as seguintes etapas. Na etapa 2, eu fiz grupos focais com consumidores, para que eles, consumidores da região da Grande Florianópolis, ainda estava no Brasil, então eu chamei alunos de graduação e pós-graduação da UFSC para entender melhor qual a percepção dos consumidores sobre açúcares, sobre rotulagem, sobre alimentos industrializados. Isso também me deu dados empíricos no contexto brasileiro do que as pessoas entendiam sobre os açúcares. Na etapa 3, a gente analisou um banco de dados de alimentos com 4.805 alimentos industrializados disponíveis para venda no Brasil, e a gente desenvolveu um método para quantificar os açúcares desses alimentos. E, por fim, a quarta fase da minha tese foi uma pesquisa online com consumidores brasileiros, onde a gente testou diferentes modelos de rotulagem de alimentos para açúcares e descobriu qual era mais efetivo ou menos efetivo para auxiliar nas escolhas alimentares. Então, participaram 1.277 participantes, né, pessoas do Brasil, residentes em diversas áreas do Brasil, não somente do Sul, onde o estudo foi conduzido, mas a gente teve representação do Nordeste, do Norte. E nesse estudo a gente avaliou, então, 5 formatos de rotulagem. O que a gente encontrou é que o menos útil é o formato que a gente tem hoje em dia, que não tem informação alguma, e quando a gente colocou algum tipo de informação do conteúdo do açúcar na tabela, isso auxiliou os consumidores a comparar produtos. Então, eles facilmente identificavam qual tinha mais ou qual tinha menos açúcar. Então, em outubro de 2020, outubro do ano passado, a Anvisa aprovou a nova legislação de rotulagem de alimentos no Brasil e, por muitas outras questões, não somente dos meus estudos também, a gente conseguiu a aprovação da declaração do conteúdo de açúcar na tabela e também a rotulagem nutricional frontal para os alimentos que têm alto conteúdo de açúcar.
Então, a partir de 2023, a gente vai poder ver essas mudanças nos rótulos e a gente vai conseguir, então, ver tanto o conteúdo de açúcar de adição e açúcar total na tabela de informação nutricional, quanto um selo preto na frente do alimento, quando esse alimento for alto em açúcar. E o futuro da nutrição, eu espero que a gente possa ter ambientes alimentares mais saudáveis, com alimentos nutricionalmente melhores para a população, mais acessíveis, que não tenha tanta propaganda em cima de alimentos não saudáveis como a gente vê hoje em dia, estimulando as pessoas a comprarem, e que a gente possa, então, a partir desse ambiente alimentar mais saudável, estimular uma vida mais saudável para as pessoas também. E a gente tentar, então, reduzir essa carga de doenças crônicas que são muito decorrentes da alimentação não saudável. Tá aí. E o TJ UFSC desta quarta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo privilégio da sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!